Sim, é verdade. A maior parte dos sistemas back-end faz criação, leitura, edição e remoção numa fonte de dados, o famoso CRUD. Mas nesse vídeo eu vou provar para você que a área de back-end vai muito além disso. Antes mesmo da gente cair codando e criar um projeto novo ou uma funcionalidade nova num projeto existente, a gente, como back-end, precisa pensar em algumas coisas. Por exemplo, a gente precisa pensar se essa funcionalidade ou se esse programa como um todo ele é memory, I/O ou CPU bound. Basicamente, se essa funcionalidade ela exige muito de um desses recursos que eu citei. Para ilustrar aqui, vamos imaginar que a gente precisa criar um programa que vai ler um arquivo gigantesco, muito grande mesmo, pensa num número muito grande. E aí precisa trabalhar em cima desse arquivo, fazer umas certas operações nesse arquivo, para depois ir para o nosso CRUD e salvar os dados a partir do arquivo num banco de dados. O grande ponto é, eu preciso carregar esse arquivo inteiro para a memória ou eu posso carregar ele em partes? Dependendo do problema que a gente estiver atacando, eu vou ter uma resposta ou outra. Depende. Se eu puder fazer em partes, que técnicas eu posso usar para carregar esse arquivo, aos poucos para a memória? O que se usa nesses casos? E se eu tiver que carregar o arquivo inteiro, quanto de memória RAM eu vou precisar para esse pod, para esse container, para esse programa em geral? Por sinal, esse é um dos desafios da minha plataforma, a devgym.com.br. Lá você encontra vários desafios técnicos com solução em código e em vídeo. E a gente também tem um modo treino, onde a gente mostra um passo a passo para você mesmo criar a sua solução aos poucos. Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição. Ainda pensando nos pontos que a gente tem que se atentar antes de entregar o software, a gente precisa pensar num plano de deploy, porque algumas funcionalidades, alguns projetos são mais críticos que outros. Eu posso fazer um rollout faseado, eu posso usar uma feature flag, eu posso habilitar essa funcionalidade para uma porcentagem de usuários. Eu deveria fazer isso, melhor dizendo, ou eu vou ter obrigatoriamente que lançar isso para todos os usuários ao mesmo tempo? Qual que é o risco de eu editar um endpoint que já existe numa API em produção? Já tem clientes batendo nessa API? Isso vai quebrar alguém? É um campo que eu estou adicionando? É um campo que eu estou mudando ali? Eu estou removendo? Como que eu garanto que eu não quebro aplicações móveis, por exemplo, que estão batendo naquele endpoint? Às vezes são muitas coisas para se pensar, mas é preciso pensar assim num plano para entregar software. Não é só codar a funcionalidade, bater no banco e tá feito. Agora vamos para outro cenário, o cenário que hoje em dia é clássico, o cenário das filas. Eu tenho um consumer, um programa que pega mensagens numa fila, precisa trabalhar em cima dessas mensagens e aí fazer uma request para um serviço, uma API externa, que não faz parte do meu time. O que acontece se eu não conseguir consumir essa mensagem, se essa mensagem estiver num formato errado? Eu falho? Eu aviso a equipe, a minha equipe, eu faço um alerta, eu jogo para uma dead letter, que é uma fila que geralmente é para avisar a equipe que algo deu errado e precisa de uma análise manual ali, precisa de alguém ir lá e olhar para o problema, ou eu ignoro isso? Eu faço tentativas de consumo de mensagens? Quantas vezes? E essas tentativas, ainda pensando nelas, eu preciso retentar as requests para a API? E se a API estiver fora do ar? O que eu faço? Eu retento? Eu retento instantaneamente ou eu uso uma estratégia tipo back-off para eu retentar uma curva espaçada? Eu tento agora, depois eu tento em 50 milissegundos, depois eu tento em 200 milissegundos no futuro. Existem várias coisas para se pensar nos casos de erro. A verdade é que programar e desenvolver software, não só para back-end, mas nesse caso específico para a gente que é de back-end, é muito sobre focar nos problemas, nos edge cases, no que pode dar errado e o que a gente faz quando dá errado. E ainda focando nos erros, nesses casos inesperados, o time técnico provavelmente vai precisar de um tipo de rastreio para entender o que aconteceu em produção. Se a gente não conseguiu lá processar a mensagem e mandar a request, provavelmente a gente vai precisar de alguma informação que nos diga onde do processo, dessa cadeia, desse algoritmo, que falhou. Se foi no consumo, se foi na request, se foi no algoritmo. Então a gente usa coisas como logs, a gente usa coisas como
tracing, para a gente conseguir também fazer esse traqueamento de onde quebrou, mas não só dentro do sistema. Hoje em dia a gente vive num mundo de microserviços. A gente pega uma mensagem, manda para outra fila e outro serviço consome, aí ele manda uma request, essa request na verdade pega e redireciona para outro serviço. É uma loucura. Como que a gente sabe se no fluxo inteiro, às vezes até de serviços que são do próprio time, uma coisa quebrou? Como que a gente interliga uma ação que aconteceu no serviço A com outra ação que aconteceu no serviço B, C e D? Esse caso é o uso de tracings. E ainda entrando nesse mundo ainda mais de observabilidade, de SRE, a gente tem o terceiro pilar da observabilidade. Porque eu falei aqui de logs, eu falei de tracing e a gente tem as métricas. Às vezes a gente quer saber se coisas deram errado, não só no sentido de algoritmo, mas a gente quer saber, por exemplo, se o consumo de CPU do software está muito alto. Então a gente precisa de um número para isso, a gente precisa de um indicador para isso. A gente vai precisar de uma métrica. E às vezes as métricas não são só de sistema, às vezes as métricas são de negócio. Vamos supor que eu tenho uma API que é responsável por cobrar dinheiro de cartões de crédito. Cada request é um pagamento. Se eu tenho a minha API fora do ar por 5 minutos, quanto de dinheiro eu perdi? Não só fora do ar, mas vamos supor que eu recebi as requests, mas ela falhou, a API quebrou, o endpoint quebrou. Quanto de dinheiro eu possivelmente, no pior caso, eu perdi nessas requests? Não é sobre o número de requests, mas sim sobre o valor que tinha no payload delas. Então, esse tipo de coisa a gente também pode pensar antes de lançar um software. De novo, pensar nos problemas que pode acontecer, né? E o que a gente quer tirar dessas situações ruins também. De repente a gente quer tirar um relatório com esses dados. Bom, agora vamos pensar em outros casos. A gente acabou de codar, a gente já tem o código pronto, já está com testes automatizados de integração, unidade e coisas do tipo. A gente já tem os pilares da observabilidade, logs, métricas e tracing, quase esqueço. A gente já tem alertas, a gente tem várias coisas ali, a gente tem um plano de deploy. Mas aí a gente entra num outro âmbito. Eu vou colocar esse projeto no ar. O que eu preciso fazer depois ele estar no ar? Se ele for um projeto totalmente novo, de repente eu quero fazer um teste de carga, um teste de performance nele, ou de estresse, depende de como você quer interpretar isso. Mas eu quero provavelmente estressar a aplicação para entender até onde ela vai. Será que a minha API consegue receber 1000 requisições por segundo e o P99 dela, né, 99% das requests estão abaixo de 50 milissegundos? Será que eu consigo chegar nesse número, nesse objetivo? Ou será que não? O que eu tenho que fazer para tunar isso? De repente, isso é uma constraint, uma regra, que nem é uma regra que o meu time criou. De repente, eu preciso atender esse número para outra equipe. Então, o que eu faço para chegar nesse número? Então, isso também é uma outra preocupação de back-end. E aí você pode me dizer, tá, e as pessoas de QA? As pessoas de QA não fariam isso? Eu acho que depende muito da empresa, né? Isso depende muito do tipo de organização, como que as pessoas estão organizadas, literalmente. Mas eu acho que mesmo tendo uma pessoa de QA, uma pessoa de back-end vai precisar, pelo menos, acompanhar esse teste. Não vai dar, eu não acho que dê para passar essa responsabilidade toda para outra pessoa. Até porque, se você, uma pessoa de back-end, criou o software, sabe como ele funciona, provavelmente a pessoa que mais sabe como funciona a funcionalidade. Se você não acompanhar os testes, vai ficar meio estranho, né? Não faz muito sentido. E ainda pensando num software ou numa funcionalidade em produção, a gente ainda precisa ficar em cima e entender se a aplicação está funcionando bem. A gente pensou uma coisa quando a gente estava codando, a gente pensou que ia usar e alocar um certo tanto de recurso nessa aplicação rodando, mas em produção coisas inesperadas acontecem. Às vezes o software está rodando de uma forma totalmente inesperada, tanto para o positivo como para o negativo. Talvez para o negativo eu preciso muito mais de memória, eu preciso aumentar o número de memória. Talvez de um lado positivo, talvez eu esteja alocando muito mais recurso do que eu preciso. Então eu posso até poupar dinheiro para a empresa ali. Então esse tipo de coisas são coisas que, na minha opinião, fazem parte do mundo e do trabalho de uma pessoa de back-end.
Muitas das coisas que eu trouxe aqui você pode pensar, pô, mas isso são coisas de infraestrutura, isso são coisas de DevOps. Mas o grande ponto é, o que é DevOps? DevOps nasceu como uma cultura. Não era um cargo de infraestrutura. Era uma filosofia para ser diluída entre pessoas ali no time, inclusive pessoas de back-end. E a minha opinião aqui, polêmica, para terminar o vídeo, é que, para mim, 100% ou 90% do mundo de infraestrutura, na verdade, está dentro do mundo de back-end. Então, quanto mais um back-end souber de infraestrutura, para mim, melhor, porque para mim faz parte do trabalho dele. É muito difícil você desenvolver um software, mas não saber onde ele roda, como ele foi para lá, qual é a máquina, qual é o recurso, praticamente não faz muito sentido. E claro que depende muito do nível de senioridade. Se você é uma pessoa júnior, vai ser muito difícil você conseguir estudar e aprender coisas do desenvolvimento de software ao mesmo tempo que você também pensa nessas coisas da manutenção do software e onde ele roda. Vai ser difícil, mas a dica do vídeo aqui é que esse, para mim, é o objetivo final. Você devia estar mirando nesse lugar onde você sabe desenvolver e manter o software também. Eu falei muito sobre isso em outros vídeos e também se relaciona até com um outro vídeo que eu falei sobre arquitetura de software, que, na minha opinião, também é um caso onde esse papel não tem feito muito sentido no mercado de trabalho. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você ver e a gente se vê lá. Eu sou Filho da Nuvem. Tchau!